valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa Espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Acharemos sempre, porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha. Está anotado em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei para que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhe é próprio. Todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem a aspiração de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrar o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre. A caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos.
Até hoje foram produzidas 1.387 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, Grupo RBA, comprometido para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. E como é que nós temos qualidade de vida? Como quando passamos a ficar o quê? Antenado no que está acontecendo no mundo, atualizado nos conhecimentos, buscando nos desviar das coisas erradas. E a gente, inclusive, está chamando a atenção para o nosso editorial lido, né? Buscamos, nós vamos achar. Então, Terceira Chamada sempre está estimulando você a conhecer coisas boas, a se desviar das coisas más. E o Espiritismo tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, porque nós somos seres imortais, Deus existe, precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós estamos dentro desse contexto. E como a Terceira Chamada é informação, vamos trazer aqui uma informação sobre o seu corpo de carne. E sempre estamos sinalizando, espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Quem é que comanda a parafernália? Corpo de carne. Somos nós, almas imortais. E olha essa curiosidade. Você sabia que mesmo dormindo, o seu cérebro consegue sentir se alguém estiver olhando para você? Sabe o que se chama isso? Células que não dormem nunca. Algumas precisam-se de descansos, mas outras ficam totalmente acordadas e elas percebem de fato os movimentos externos. Quer dizer, enquanto nós estamos passeando pelo mundo espiritual, porque estamos dormindo, mas aconteceu alguma coisa ao nosso lado, a própria célula tem mecanismo de passar informação para o espírito, nós retornamos ao corpo e acordamos. Não tem nada de sobrenatural, é tudo ciência. E ciência no Terceira Chamada é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Saiba viver eternamente, buscando estudar e aprender coisas úteis e proveitosas a você e ao próximo. Quando paramos de aprender e de progredir, começamos a morrer realmente. Aprenda o mais que puder em todos os ramos do saber para iluminar ao máximo o seu espírito. Aproveite todos os minutos para aprender, para aumentar seus conhecimentos. E hoje o programa está dando só essa dica. Vamos valorizar o conhecimento, a nossa inteligência e não comprar nada de errado. Deus faz as coisas corretas. Entenda muito bem isso, meu querido ouvinte. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. O endereço é facílimo: ADE-PA, ADE-PA, tudo em letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo das informações no que está acontecendo. Inclusive, o programa Terceira Chamada, ele é postado, a edição de hoje é postado no YouTube. Então, por alguma eventualidade você perdeu o programa do domingo passado, vá lá, está especificado a edição e a data. E aí você continua estudando, continua obtendo informações, porque às vezes um programa
dar uma sequência no outro, porque sempre nós estamos trazendo temas, aproveitando o máximo determinado assunto. Então, vá lá e assista alguns programas, algumas palestras e ouça o programa Terceira Chamada no YouTube. E se você quiser saber aonde um expositor da ADEPA irá fazer palestra essa semana, basta também ir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O cartaz está lá direitinho. Você sabe a casa espírita, o expositor, o horário, não tem como errar. E queremos parabenizar o Centro Espírita Videira de Luz, que na última quinta-feira promoveu uma palestra, o qual eu fiz essa palestra na Câmara Municipal de Salinópolis. Você quer assistir a palestra? Vá lá no YouTube, que já está no YouTube a palestra direto da Câmara Municipal de Salinópolis. E vamos ao endereço aqui de alguns centros espíritas pelo interior do estado. Centro Espírita Ceareiros da Luz, na cidade de Vigia de Nazaré. Fica localizado na Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Atividades segunda, terça e quarta, sempre às 19 horas. Centro Espírita Abnegados no Bem, Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro, na cidade de São Caetano de Odivelas. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. E na bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita A Caminho da Luz, localizada a Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e a Comandante Ernesto. Palestra pública toda sexta-feira às 19 horas. Também tem o Centro Espírita Videira de Luz, cidade de Salinópolis, que fica localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 19h30. No sábado, às 17 horas. E também queremos informar que tem um centro espírita em Marituba, que é o Centro Espírita Reencarnação. O Reencarnação ele fica localizado na Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, fica atrás do Abrigo João de Deus. Você conhece ali o Abrigo João de Deus, onde alguns irmãos nossos rancenianos estão ali se cuidando. Então atrás, essa passagem fica atrás do Abrigo João de Deus. Tem atividades toda terça-feira às 15 horas. Então, Centro Espírita Reencarnação, Marituba, Pará, Passagem Laras 100, atividades toda terça-feira às 15 horas. E é um bom horário para muita gente. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, a vida continua. João Lúcius. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Foi combinado no além, que seja bom, seja ruim, é tudo seu de mais ninguém. Não tenha pressa pra viver, pois a vida é toda sua. O corpo morre, mas a vida continua. Não tenha pressa pra viver, pois a vida é toda sua. O corpo morre,
E vamos a mais uma curiosidade. Meus amigos e amigas, entenda, corpo de carne é uma coisa, espírito é outra. O que prevalece somos nós enquanto espíritos imortais. E você sabia que existem vários meios de comunicações entre nós espíritos? A sensibilidade humana, ela capta o mundo espiritual. Você sabia que você capta o mundo espiritual? Não é nada sobrenatural. São capacidades até do corpo e da própria alma. Olha essa. Há uma fração de pessoas no mundo capazes de ouvir o que é chamado de rum mundial, ou simplesmente o rum. O som é um ruído de baixa frequência ouvido vindo de todas as partes, as direções, e ninguém tem ideia de onde vem. Quer dizer, os cientistas, pesquisadores, aí os que procuram, não conseguem, mas nós sabemos que esse som vem do mundo espiritual. Então, às vezes, você ouve esse rum, é o mundo espiritual que você está escutando. E às vezes não ficam nem longe de você, viu? Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude? Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste justamente em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre com o exemplo o que você sabe e sabe ser bom. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 23 de fevereiro de 2025. Pedra mais antiga do mundo tem mensagens misteriosas. Autor Andréa Santana. Cientistas e pesquisadores estão constantemente buscando respostas sobre o futuro, mas também sobre o passado. Em 2023, cientistas encontraram uma pedra rúnica datada como a mais antiga do mundo. Parte de uma laje maior com quase 2.000 anos, de acordo com novas informações. Os cientistas encontraram novas partes do quebra-cabeça de pedras e estão tentando remontá-las para revelar quem gravou a misteriosa escrita rúnica e qual o significado das palavras. As runas eram uma linguagem escrita que remonta aos primeiros séculos de Cristo, que duraram até metade da Idade Média. A maioria dessas pedras são da era dos Vikings e numerosas pedras gravadas com runas encontradas em toda a Escandinávia, trazendo mensagens sobre uma poderosa rainha Viking ou um alerta sobre mudanças climáticas glaciais baseado em eventos passados. A equipe de pesquisa publicou as novas descobertas sobre a pedra rúnica mais antiga do mundo na edição de 3 de fevereiro da revista Antiqui. Segundo os estudos, a pedra foi intencionalmente fragmentada, com base na forma como foi quebrada, e peças individuais foram colocadas em diferentes sepultamentos posteriores. Os fragmentos de pedra, incluindo a descoberta original que ocorreu em 2021, acabaram enterradas com restos humanos cremados, o que permitiu aos pesquisadores confirmar que os fragmentos do objeto são os mais antigos já documentados. Meus queridos ouvintes, mas por que o Terceira Chamada está trazendo aí essas descobertas científicas aí? É porque nós,
precisamos entender que o planetinha Terra é habitado há vários milhões de anos. Nós sofremos um ciclo de evolução. Então tudo tem o seu registro. Já a partir do momento que nós, seres humanos, adquirimos o ato realmente da inteligência raciocinada, começamos a registrar tudo, porque de uma forma intuitiva, e até mesmo os benfeitores da humanidade espirituais querem que nós sempre saibamos o ciclo de evolução nossa, porque nós somos obras de Deus, nós somos filhos de Deus e nós precisamos entender como é que funciona essa dinâmica da evolução. Vocês já pensaram se nada tivesse sido escrito, deixado, e se não existissem pessoas que pesquisassem, ia existir o que? Muito desânimo, muitas mortes, muito suicídio, porque a vida não teria sentido. Então, geralmente, esses escritos, eles sempre sinalizam a vida futura. Como diz a matéria, sempre sinaliza como será a vida futura, porque eles já tinham essas percepções. Exemplo, a própria Bíblia Sagrada, como sendo um livro histórico, relata o quê? A lei da reencarnação, fazendo previsões futuras e o que aconteceu no passado. Então nós não podemos desconsiderar, em hipótese alguma, descobertas desse naipe, porque nos dá, inclusive, até um certo reconforto espiritual. E ainda tem mais. Lei da reencarnação. Você sabia que reencarnam pessoas que viveram naquela época e eles decifram o que está escrito? Recentemente, no Egito, nas pirâmides, como tem vindo espíritos que viveram naquela época e decifram de uma forma assim tão clara o que está escrito. Então tem muita coisa boa acontecendo no mundo, muitas descobertas sendo realizadas e que vem mostrando para nós que nós estamos dentro de um ciclo de evolução. Nós estamos evoluindo, querido ouvinte, nós estamos evoluindo. E o Terceira Chamada, como um programa espírita, vem sempre sinalizando isso, a nossa imortalidade. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, vamos com ele. Pinduca vai ao Pará? Parou, terra boa é o Pará. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. 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 No comércio agitação, o velho fez uma parada. Na rua 7 de setembro é a festa de um camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba batendo quem são eles e no rancho não posso me emocionar. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simão! Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Vou fazer a brincadeira com vocês. Vamos lá. Quem vai ao Pará? Tomou açaí? Mais alto um pouco. Quem vai ao Pará? Tomou açaí? Mas quem vai ao Pará? Tomou açaí? E quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí?
ficou. No comércio agitação, o velho fez uma parada na rua 7 de setembro, é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles, e no rancho não posso me emocionar. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao Pará? Parou. Tomou açaí? Ficou. Simbora! Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. Vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garotas negosas e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem de Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro, pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, terra boa é o Pará. ô lua, lua, Terra boa é o Pará. eu vou falar de Belém, do meu Belém do Pará. Depois da chuva tem sol, à noite vem o luar. Nós temos rua cheirosa, com cheirinho de fafá. O terceiro carnaval do Brasil é do Pará. Tem mangueiras frondosas, garota negócio e o Largo da Sé. Tem a maior romaria, levando Maria, Virgem de Nazaré. E o nosso artesanato, nosso teatro, pura perfeição. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Meu carimbó mensageiro, que alegra a multidão. Ô lua, lua, Terra boa é o Pará. 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 E vamos a mais uma curiosidade, nada de sobrenatural, tudo a ciência hoje busca explicar. Se algumas coisas não são explicadas no momento, mas tem gente aí pesquisando. O que não pode é a gente ficar com medo de coisas que ainda não compreendemos. Não, um dia vai chegar e vamos saber. Olha essa. O seu corpo pode acabar entrando em chamas aparentemente do nada. Esse fenômeno raro é chamado de autocombustão instantânea e existe vários ocorridos no mundo. E hoje nós sabemos, que o nosso corpo ele produz realmente elementos químicos. A própria sudorese provoca, tem pessoas que têm corpos realmente oleosos e que pode entrar em combustão. Mas que aciona essa combustão, sabe quem? Nós espíritos, através dos nossos sentimentos. Porque penso, logo existo, assim diz René Descartes. E aí, se você acionar um fragmento de energias negativas, você pode realmente tocar fogo em você mesmo. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações, que atrai vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos.
é só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 390 do Livro dos Espíritos. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E eis a resposta dos imortais. 2 espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar, mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. E é uma coisa, querido ouvinte, que eu sempre tinha essa dúvida, inclusive, algum tempo atrás, porque algumas pessoas, por não estudarem de uma forma até pedagógica o Espiritismo, acham que todos os nossos encontros e animosidades dentro de uma reencarnação têm a sua consequência no passado. Ah, tu me fizesse o mal, ah, eu te fiz o mal, ah, eu tenho raiva de ti, nós deveríamos ter feito coisas erradas no passado. Mas nem sempre é isso. Nem sempre os encontros existentes nós já vivemos lá no passado, nem sempre. O que acontece, nós estamos no planeta escola e às vezes nós encontramos irmãos nossos, pessoas, certo? Que dependendo da evolução de cada um, olha, eu não concordo com tua ideia, eu não concordo com isso ou aquilo. E aí cria-se aquela animosidade, mas aquela animosidade não está vinculada ao passado reencarnatório. É a atualidade, são pensamentos. Mas aí é como diz os espíritos, à medida que forem se elevando, as diferenças acabam. Aí, por isso que nós devemos o quê? Estar atualizado nas pesquisas científicas, nas descobertas. Porque o que hoje eu tenho como verdade, lá na frente pode dizer, olha, não, é mentira, é equivocada. E hoje aquilo que eu acho que é mentira, lá na frente pode ser a mais pura verdade. Para você não se aborrecer tanto com o seu próximo, esteja com a mente sempre serena e colocando realmente na alma, eu estou em evolução. No momento eu não concordo contigo, mas vou respeitar a tua maneira de pensar. É assim que a sabedoria nos ensina a lidar com as pessoas, mas não ficar logo chateado de uma vez ou outra. Não adianta, isso não vai ajudar em nada. Então, algumas antipatias instintivas, certo? São realmente, está associada à evolução de cada um. Não tem nada a ver com reencarnação passada. E até mesmo Miqueias 7, da Bíblia, capítulo 7, versículos 5 e 6. Não creais no amigo, nem confesseis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Quer dizer, se tu não concordar, fecha a tua boca para tu não te aborreceres, transformando para o Tupi-Guarani.
E aí ele continua: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quer dizer, às vezes por bobagem você cria uma aí sim atravessa reencarnações. Que nem precisava. Então quer dizer, ficar de boca calada mesmo. Se não está concordando, vamos ver o que o futuro diz, o que as notícias vão dizer, e todo mundo vai vivendo em paz, que foi esse o objetivo, inclusive, das nossas palavras de otimismo. Então, querido ouvinte, nem tudo é encontro reencarnatório, é evolução mesmo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música e é com ele, Antônio Aleixo, Luz que Reluz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele traz o caminho, a verdade e a vida, e nos ensina a amar. Ele traz esperança, consolo e alegria, e nos ensina a perdoar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele é o sol que ilumina nossas vidas e brilha em nossos corações. Ele traz toda a paz e energia, e nos ensina a libertar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz,
sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Acreditar e agir. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Acreditar e agir. Um viajante caminhava pelas margens de um grande lago de águas cristalinas e imaginavam a forma de chegar até o outro lado, onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. O pequeno barco envelhecido, no qual a travessia seria realizada, era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram mesmo 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar, e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, movimentou-os ao mesmo tempo, e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: este barco pode ser chamado de autoconfiança, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os 2 remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade: agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, senão o barco ficará rodando em círculos. É preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar. Impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais. E não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Gandhi tinha uma meta: libertar seu povo do jugo inglês. Tinha também uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. Ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha uma meta: socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou e agiu, e superou a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. Albert Schweitzer traçou sua meta e chegou lá. Deixou o conforto da cidade grande e se embrenhou na selva da África francesa para atender os nativos no mais completo anonimato. Como estes, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditaram,
mas que tornaram realidade seus planos de felicidade e redenção particular. E você? Está remando com firmeza para atingir a meta a que se propôs? Se o barco da sua autoconfiança está parado no meio do caminho ou andando em círculos, é hora de tomar uma decisão e impulsioná-lo com força e com vontade. Lembre-se que só você poderá acioná-lo, utilizando-se dos 2 remos: agir e acreditar. Caso você ainda não tenha uma meta traçada ou deseje refazer a sua, considere alguns pontos. Verifique se os caminhos que irá percorrer não estarão invadindo a propriedade de terceiros. Se as águas que deseja navegar estão protegidas dos calhaus da inveja, do orgulho, do ódio. E antes de movimentar o barco, verifique se os remos não estão corroídos pelo ácido do egoísmo. Depois de tomar todas essas precauções, siga em frente e boa viagem. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Que ciência maravilhosa é essa doutrina espírita, ou espiritismo, como queira. É uma ciência que vem nos colocar no cenário da imortalidade e de um projeto de Deus feito para a felicidade. Ninguém nasce para sofrer, querido ouvinte, ninguém nasce para sofrer. Estamos num ciclo de evoluções e o Espiritismo explica isso de uma maneira tão simples, resgatando o quê? As próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos falou coisas tão simples e verdadeiras que até os dias de hoje criam impacto a pessoas que querem tumultuar a nossa vida. Se você está em dúvida de qualquer coisa, sempre os bons espíritos dizem: veja como Jesus se comportava. Então Jesus era sereno. E tem muita gente aí que se achando aí, não, Deus me abandonou. E você tem procurado Deus? Como é que você tem procurado Deus? E Jesus dá um tópico: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E aí, quer um tópico maior do que esse? Então não é Deus que está lhe abandonando, é você que ainda não se trancou no seu quarto íntimo. Então nesse momento da oração, vamos fazer aquela reflexão, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E vem o Espiritismo nos falando sobre os anjos da guarda, bons espíritos de plantão que estão ali. Nós não estamos à solta numa reencarnação, nós temos guias espirituais mesmo. Então essa é a vantagem de se conhecer realmente o mundo espiritual, as coisas de Deus. Mas se você pensa que nós estamos sozinhos neste momento da oração, negativo. Quem vai participar conosco sempre está participando. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro das Sacramentas, o José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Micael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deusa, seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curialtinga,
Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martes Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no Bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cachado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações, capaz de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o espírito Isadora de Bois. A falta de conhecimentos, às vezes, traz o medo. O medo, às vezes, nos torna agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.